Pronto, vamos lá então. Então, vamos lá, galera. Então, gravando aqui a aula, certo? Número de oxidação, NOx, certo? Então, o que acontece, tá, com algumas reações? Em algumas reações químicas, tá, os elementos, eles vão perder e ganhar elétrons em uma reação química. Não, nem todos os elementos perdem e ganham elétrons em uma reação. Mas em algumas reações, tá, alguns elementos, eles vão perder e ganhar elementos. Tá? Elementos são elétrons, desculpa, eles vão perder e ganhar elétrons. E essa perda e ganho de elétrons, tá, de alguns elementos em uma reação química, tá certo? Recebe um nome que é número de oxidação. Tá? Então, o que é o número de oxidação? É a doação e ou recepção de elétrons de um átomo para outro em uma dada reação química. Tá? Isso é o número de oxidação. Tá certo? E para a gente calcular esse número de oxidação, existem alguns elementos que possuem o seu número de oxidação fixo. Ou seja, independente da reação química que ele estiver, ele não vai sofrer variação do NOx. Ou seja, ele não vai perder e nem ganhar elétrons. Ele vai ter o seu NOx fixo, o seu NOx se mantém o mesmo. Tá certo? Então, nós precisamos aprender essas regras, tá, dos elementos que têm um NOx fixo. Esse NOx que não varia, independentemente da reação. Então, nós temos aqui as regras para o NOx dos elementos. Então, essas regras são as regras daqueles elementos que possuem um NOx fixo. O NOx que não vai variar na reação química. Então, primeira regrinha é a seguinte: o NOx de um elemento em uma substância simples é zero. Faltou o simples aí, depois eu ajeito. Tá? Então, o que é uma substância simples? Tá? Substâncias formadas por um mesmo elemento químico. Isso é uma substância simples. Então, ó, H2, O2, O3, ferro metálico, alumínio metálico. Então, são exemplos de substâncias simples. Então, se em uma dada reação eu tiver lá um H2, o NOx deste elemento aqui vai ser zero, porque ele é uma substância simples. Tá? NOx do oxigênio. Bom, o oxigênio geralmente tem o NOx menos 2. Quando é que o oxigênio tem o NOx menos 2? Quando ele formar compostos ternários, ou seja, compostos formados por 3 elementos químicos, certo? E nos óxidos. Então, nos óxidos e nos compostos ternários, o oxigênio sempre vai ter o NOx menos 2. Tá? Se o oxigênio estiver ligado ao flúor, tá bom? Então, seu NOx vai ser mais 2. Então, você vê que aqui já mudou. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Tá? Então, o NOx do oxigênio, se estiver ligado ao flúor, vai ser mais 2. Agora, existe um composto, tá, que é o O2F2, que neste caso aqui, o NOx do oxigênio é mais 1. Mas isso aqui é muito raro de você ter uma equação química onde vai aparecer essa substância aqui. Tá? Mas se aparecer, o NOx do oxigênio vai ser mais 1. Nos peróxidos, tá, o NOx do oxigênio é menos 1. Então, o NOx nos peróxidos é menos 1. Certo? E nos superóxidos, o que são os superóxidos? São esses compostos binários que têm como ânions o O4, 2-. Tá? Então, sempre que aparecer
né? Um composto binário, formado por um elemento e o oxigênio, e eu tiver O4, o NOx do oxigênio vai ser menos meio. Tá? Menos meio. Professor, certo. O que seria um composto binário? Formado por dois elementos químicos. Ah, ok. Tá? Apenas dois elementos químicos. Professor, certo? Oi. O senhor pode repetir o que é compostos ternários? Compostos formados por três elementos químicos. Certo. Tá, ó, ternários, três elementos. Binários, dois elementos. Então, composto ternário, por exemplo, HClO, hidrogênio, cloro e oxigênio. H2SO4, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tá? Compostos binários, H2O, hidrogênio e oxigênio. Tá? E assim por diante. Tranquilo? Bom, outros elementos que recebem que têm um NOx fixo são os metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? São elementos do grupo 1. Tá? Então, os elementos do grupo 1 sempre terão um NOx fixo mais 1, independentemente da reação ou da substância que eles formam. Tá? Então, eles sempre terão NOx mais 1. Os metais alcalino terrosos e zinco vão ter um NOx mais 2. Quem são os metais alcalino terrosos? São os elementos do grupo 2. Tá? Então, elementos do grupo 1 sempre terão NOx fixo mais 1, e os elementos do grupo 2 sempre terão o NOx fixo mais 2. Tá? A prata não é do grupo 1, tá? A prata não é um metal alcalino, porém, ela também tem o NOx fixo mais 1. Tá? Então, metais alcalinos e prata tem o NOx mais 1. Metais alcalino terrosos e o zinco tem o NOx mais 2. Tá? O alumínio também é um elemento que não varia o seu NOx. Então, qualquer reação, ele vai ter o NOx mais 3. Tá? Salvo quando ele formar uma substância simples, né? Aí ele vai ter o NOx igual a 0. Mas se ele estiver ligado a algum outro elemento, aí ele vai ter o NOx mais 3. Os calcogênios. Então, os calcogênios, quem são os calcogênios? São os elementos do grupo 16. Então, os elementos do grupo 16, quando estiverem à direita da fórmula, terão NOx menos 2. Tá? Então, se eles estiverem posicionados do lado direito da fórmula, tá? Em compostos binários, eles vão ter o NOx menos 2. Se eles estiverem posicionados à esquerda, aí você vai ter que calcular o NOx. Como é que eu calculo? Provavelmente o elemento que ele estiver ligado vai ter um NOx fixo. Tá? E através do NOx fixo, nós determinamos o NOx dos elementos à esquerda. Tá? Os halogênios. Quem são os halogênios? Os halogênios, tá, são os elementos do grupo 17. Então, os halogênios, quando estiverem à direita da fórmula, tá, terão um NOx menos 1. Tá? Então, se ele estiver do lado direito da fórmula, NOx menos 1. E aqui, em íons poliatômicos, o que é um íon poliatômico? É um íon, tá, com mais de um elemento químico. Por exemplo, NO3-, SO4, 2-, ClO4-. Então, você perceba que são íons que existem, são formados por dois elementos, né? E tem uma carga elétrica. Né? No caso, ClO4-. Então, a carga do ClO4 é menos 1. SO4, 2-. Então, a carga do SO4 é menos 2. E assim por diante. Tá? Então, nesses íons, a soma dos números de oxidação de todos os átomos vai ter que ser igual à carga do íon.
tá certo? Vai ter que ser igual à carga do íon. Então, um exemplo aqui, ó, NO3 menos, né? Eu quero saber qual é a carga do nitrogênio. Perceba que o oxigênio está do lado direito da fórmula. O oxigênio, ele é um calcogênio, tá? Então, qual é o NOx do oxigênio neste íon poliatômico? -2. Qual vai ser o NOx do nitrogênio? Vamos calcular. Então, para calcular o NOx, ó, o nitrogênio, eu não sei quanto vale. Vale X. Mas, quantos oxigênios existem aqui na molécula? 3. Então, 3 vezes -2, que é o NOx do oxigênio, tem que ser igual a quanto? A -1, que é a carga deste íon poliatômico. Tá? Então, vai ter que ser igual a -1. Então, ó, X vai ser igual a -1 mais 6. Então, X vai ser igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio, neste íon poliatômico, é mais 5. Professor, uma pergunta. Sempre que for calcular o NOx, vai usar essa mesma fórmula aí.